Então, dando continuidade, né? Aqui diz: os quadrinhos são engraçados porque sugerem uma causa muito improvável para o desempenho ruim de preá na escola, tá certo? E que causa é essa, pessoal? A causa, gente, é porque surgiu uma dúvida, tá certo? Constante, sobre se deve estudar ou se deve brincar, tá certo? Representada pela influência do anjinho e do diabinho, tá certo? Aí no segundo tópico diz: no segundo quadrinho, o anjo orienta carinhosamente o menino a não dar ouvidos ao diabinho. Que palavra na fala do anjo denota carinho, afetividade? Quando se chama de amiguinho, tá certo? Terceiro tópico diz assim: a quem se dirige essa palavra, gente? Ao menino. 4. Já no terceiro quadrinho, como o anjo e o diabo identificam um ao outro? O anjo, gente, se refere a quem? Ao diabo, com a expressão seu inconsequente, tá certo? E o diabo se refere ao anjo como seu bunda mole, tá certo? Então, vocês vão, tá, gente, fazer também essa análise linguística, tá? E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é vocativo, tá ok? Então, vamos lá. O que é vocativo, gente? É o termo com que a pessoa que fala identifica a pessoa com quem fala quando a ela se dirige. Quando você faz algum chamamento, você faz uma evocação, tá certo? Se você está querendo chamar alguém por alguma coisa, por alguma razão, então você vai utilizar esse vocativo. Por exemplo, né? Você está brincando na calçada, aí a sua mãe chega aqui. Vamos supor, Railine, entre, por favor, porque você precisa almoçar. Já chegou o horário do almoço, né? Quando ela chama, quando ela faz esse chamamento, eu vou dizer, tá certo? Que Railine é vocativo, tá certo? Ok? Aí tem outros exemplos, no próprio quadrinho, dos quadrinhos que nós lemos, da própria tirinha. Aí eu tenho assim: não escute, amiguinho, tá certo? Então, quem é o vocativo? Vocativo é amiguinho. Esquece esse cara, preá. Quem é vocativo? Tá chamando quem? Então, preá é vocativo. Calha a boca, seu inconsequente. Então, chamou ele de inconsequente, né? Seu inconsequente. Então, seu inconsequente também poderá exercer o papel de vocativo, tá certo? Porque está se referindo a uma pessoa. O vocativo, na verdade, não constitui propriamente um termo da oração. Ele não interage sintaticamente com o sujeito e o predicado e pode, sozinho, constituir uma frase. Observe, Crianças não precisa, gente, para ter sentido, não precisa ter verbo, não precisa dos seus complementos, tá certo? Só basta crianças, estou fazendo o chamamento, tá certo? Mas para ter sentido, eu não precisarei do predicado, tá certo? Então, crianças aqui não será sujeito, tá certo? Estará exercendo o papel de vocativo. Porque você vai observar, você vai entender que está fazendo um chamamento, tá certo? Quando se faz um chamamento, você vai classificar esse termo da oração como vocativo, tá ok? Vamos continuar? Aí eu tenho, o vocativo, na verdade, não constitui propriamente um termo da oração. Ele não interage sintaticamente com o sujeito e o predicado, como eu já havia falado para vocês, né? O vocativo ele não vai se interagir, ele não vai fazer parte, não vai ligar o termo ao outro, não, certo? Ele vai estar isolado, tá ok? Embora não represente uma função sintática propriamente dita, o vocativo exerce uma função muito importante nos textos. Como o vocativo é utilizado por um enunciador para identificar a pessoa com quem fala. Muitas vezes ele passa informações extremamente relevantes. Por exemplo, muitas pessoas gostam de ser chamadas pelo diminutivo do nome, como Carlinhos, Renatinha, Serginho, tá certo? E etc. Então,
se o professor fosse pedir um favor a um aluno que gosta de ser chamado dessa forma, ele diria: Paulinho, você poderia pegar seu livro? Carlinha, você poderia fechar a porta? Tá certo? Eu também posso utilizar, né, esse termo que nós estamos trabalhando hoje como o vocativo, e eu posso usar essas palavras no diminutivo, que elas continuarão sim ser chamado de vocativo, tá certo? Nesses casos, o vocativo Paulinha e Carlinha indica afetividade, tá certo? E se adapta bem à situação comunicativa. Agora, imagine esta outra situação, aborrecido com Paulinho, que ainda não pegou o livro, e com Carlinha, que deixou a porta aberta ao passar. O professor lhes dará ordens. Paulo Roberto, pegue seu livro. Carla Regina, fecha a porta. Quando eu estou dando uma ordem, tá certo, gente? Então, pode acontecer, tá certo, em alguns momentos, da pessoa estar dando uma ordem a alguém, tá certo? Então, também nesses casos, né, nós vamos chamar de vocativo, tá certo? Nesse caso, além da entonação grave, a ordem se expressa por meio da escolha do vocativo. Pois, na nossa cultura, chamar alguém pelo nome completo normalmente denota certo aborrecimento. Por exemplo, tem gente que é chamada assim de Francisco, Joaquim da Silva, sei lá. Aí a pessoa chama de Francisco Joaquim, né? Chama por esses nomes. E aí a pessoa se aborrece porque não gosta de ser chamada por Francisco, né? Ou então chama de Chico. E assim sucessivamente, por não gostar, tá certo? Ok? Entendida a aula de hoje, pessoal? Aí vocês vão, né, responder as atividades, né, que tá aí nas páginas, tá ok? Então, um abraço e até a próxima.